Está entrando no ar Mulher Virtuosa, um programa que sai do coração de Deus para o seu coração. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Apresentação: missionária Vera Santos. Amada escolhida és. Deus ainda tem grandes obras em tua vida realizar. Mulher virtuosa és. Amada escolhida és. Deus te ama e cuida de ti, tu és. Estamos iniciando agora mais uma programação de Mulher Virtuosa, do coração de Deus para o seu coração. Um programa que chega até você, até seu lar, até sua família, até o seu trabalho, trazendo a palavra do Senhor ao seu coração, para você ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. Fique ligado conosco, o Senhor tem uma grande bênção para a sua vida hoje. E nós vamos iniciar meditando ali em João 6,26, que nos diz: Jesus lhes respondeu: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de Deus, queridos. As pessoas creem em Deus não pelo que ele vê, mas pelo que ele ouve. Segundo a palavra de Deus, nós temos que crer, queridos, mesmo sem ver, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é o pão que sacia a nossa fome espiritual. Então o povo, Jesus respondeu para o povo naquela época: vocês me buscais não pelos sinais que vistes eu fazer, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Porque o povo comeu da palavra de Deus, o povo aprendeu a palavra de Deus. Essa é a verdade, queridos. Nós não temos que nos guiar por vistas, mas aquilo que nós vemos, aquilo que nós cremos. A importância dos sinais divinos é imensa na vida das pessoas. Então a palavra de Deus tem um poder muito grande nas nossas vidas, queridos. Vocês não têm nem noção do quanto a palavra de Deus é importante. Ele chega à conclusão da existência do Senhor, de que o Evangelho é o caminho que nos leva a Deus. Então o único caminho é o Evangelho que nos leva a Deus. O único caminho é a palavra de Deus, não há outro caminho. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não pelo que vemos, mas pelo que ouvimos. Somente a palavra de Deus pode mudar alguém. Somente o Evangelho tem o poder de Deus. Então somente a palavra tem o poder para curar, libertar, transformar, restaurar uma vida. Fora da palavra, queridos, não há salvação. Fora da palavra não há libertação. Porque você não pode falar de uma coisa que você não sabe. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a certeza que a palavra é pura, verdadeira, agradável aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Os milagres que recebemos ou vemos são sinais da manifestação de Deus em nós. Deus se manifesta assim, através dos seus milagres, para mostrar o poder dele nas nossas vidas. O Senhor dá pão às pessoas, solução para os problemas e paz ao coração. Então o Senhor te dá o pão espiritual, que é o mais importante para a sua vida. É claro que nós devemos nos alimentar do pão material também, mas o espiritual é muito importante, que vai trazer paz, alegria ao teu coração. Porque se você tiver com o teu coração cheio da palavra de Deus, cheio da verdade de Deus, você vai estar nutrido. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque a palavra de Deus te preenche. Cada dia que você lê a palavra de Deus, ela te preenche. Mas a salvação é que de mais importância existe. Então, através de tudo isso, vem a salvação, que é o mais importante para a tua vida. Se você aceita a palavra de Deus no teu coração, você é salvo por Jesus. Nós recebemos o poder para sermos testemunhas de Jesus. Por isso, não podemos nos deixar levar por falsas doutrinas. Então, não podemos nos deixar levar por falsos ensinamentos. Nós temos que estar firmes na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor.
Não podemos ouvir isso aqui, ouvir isso lá e ficar confuso. Não, nós temos que crer somente na palavra do Senhor, que são as Escrituras, que é a Bíblia, que nos traz o ensinamento verdadeiro do Senhor e que são os sinais de Deus para as nossas vidas. Devemos usar sempre o poder que nos foi concedido por Jesus, através da palavra dele. Porque se clamarmos, queridos, diante da palavra, Deus nos responde, Deus atende às nossas necessidades, porque nós estamos crendo na palavra, nós estamos crendo nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Então tome posse, queridos, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Então não é pelo que você vê, mas é pelo pão que Deus te dá a cada dia, que é o pão que sacia a tua fome, que é o pão espiritual. Pense nisso. E agora, relacionamento familiar com a missionária Vera Santos. E no nosso segundo bloco de hoje do nosso relacionamento familiar, para você ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus, nós vamos falar sobre o amargo sabor da aventura. Lá em 1 Coríntios 7,2 nos diz: cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, queridos. Essa é uma ordem de Deus. Não poderá haver nada fora disso. Há uma crescente inversão de valores se infiltrando nos relacionamentos conjugais. A infidelidade, dificuldade em estar junto com seu cônjuge, desinteresse pelo que um ou que o outro faz. Então essas três coisas estão se infiltrando na vida dos casais hoje, queridos, causando até separação. Vou repetir: infidelidade, dificuldade em estar juntos com o seu cônjuge e desinteresse pelo que um ou pelo que o outro faz. Cada um está querendo viver sua própria vida do jeito que bem entende, sem se preocupar com o outro. Isso está errado. Isso chega à separação. Desinteresse pelo que o outro faz é uma coisa muito séria, queridos, porque você tem que ter interesse pelo seu cônjuge. Do momento que ele entra em casa, queridos, ele é a prioridade dentro do teu lar. Ele é o cabeça do lar, ele é aquele que saiu de manhã e está voltando de noite, trazendo o pão de cada dia para você. Então você tem que valorizá-lo, você tem que amá-lo, você tem que satisfazer as necessidades dele, em todos os momentos. Se o seu casamento está em crise, a infidelidade é um sintoma de um problema muito grave. Porque normalmente quando um casamento está em crise por falta de atenção do outro, a infidelidade ela está ali em primeiro lugar. Um ou outro vai procurar alguma coisa lá fora. Então não deixe que isso aconteça. Traga o seu marido para dentro de casa, cuide dele com carinho, com amor. Não afaste ele de você, que depois talvez não tenha mais volta. Algo está errado no relacionamento de vocês. Então tem que ser consertado. Problemas não resolvidos, conflitos não resolvidos, causa divisão, causa separação entre o casal. Então procure resolver os conflitos, os problemas que surgirem entre vocês. Mas não parta para a desonestidade, não parta para a infidelidade, porque às vezes é um caminho sem volta. Às vezes há perdão, a reconciliação, a segunda chance, muitas vezes não. O sofrimento causado pela rejeição praticada por um dos cônjuges são consequências dessas desastrosas situações no casamento. Então, quando surge uma desonestidade, uma infidelidade, causa grandes consequências entre o casal. Consequências que às vezes resultam numa derrota, às vezes resultam num afastamento um do outro. Então não deixe que isso aconteça no meio de vocês. Não há coisa pior e mais prejudicial do que a deslealdade, querido, e o rompimento da confiança. Não há coisa pior num relacionamento do que a desonestidade e o rompimento da confiança. Então não deixe perder isso no meio de vocês. Se houve algum erro aí da tua parte, da parte do teu cônjuge, procure consertar, procure perdoar, procure caminhar a segunda milha, dar a segunda chance. Não deixe que tudo se acabe, mas muita coisa tem que ser mudado entre vocês. Muita coisa tem que ser consertado, porque muita coisa causou isso. Não há efeito sem causa. Então, se houve uma desonestidade, uma infidelidade, houve alguma razão para isso. Então, você tem que procurar consertar.
e mostrar o teu amor pelo teu cônjuge. Há sérias consequências para o adultério e as experiências praticadas fora do casamento. Então não adianta você querer pular fora, querer arrumar coisa diferente lá fora, porque você vai ter consequências sérias. O adultério é pecado, o adultério é abominação ao Senhor. Então não adianta querer dar o troco com alguma coisa. O que adianta é querer consertar, querer arrumar as coisas que estão erradas. É isso que adianta. É sentar um frente a frente ao outro e procurar ver aonde vocês vão poder consertar, aonde vocês vão poder mudar, aonde vocês vão poder ceder um pouco um ao outro. Por isso, queridos, as coisas praticadas fora do casamento acarretam resultados negativos e causam uma grande desilusão entre o casal. Porque os votos do casamento foram quebrados. Então, aquilo que você jurou um dia na frente do altar tem que ser cumprido até o fim. Senão vai acarretar grandes problemas na tua vida. No começo parece tudo certo, tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas depois vai vir as consequências, vai vir as desilusões, vai vir as frustrações e talvez você mesmo seja culpada disso. Então procure consertar aquilo que está errado. É muito melhor e você vai ter uma vida mais feliz e mais saudável ao lado do seu cônjuge. Creia nisso. E no nosso terceiro e último bloco de hoje, de Mulher Virtuosa do Coração de Deus para o seu coração, para você ser uma esposa virtuosa para o seu cônjuge, nós vamos falar ali em Romanos 14:17, que nos diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Hoje nós vamos falar, queridos, como agir por fé. Toda rebeldia acarreta punição, pois ela vem pela falta de fé. Então, se você não exercer a fé, você vai ser rebelde com as coisas de Deus. Você não vai obedecer a palavra de Deus. E a rebeldia, ela é pecado, porque ela contesta as verdades de Deus. Toda pessoa rebelde, ela é contra as verdades de Deus. Por isso que é pecado. A melhor maneira de conseguirmos a ajuda divina é pela certeza que o Senhor coloca em nosso coração, para que jamais desagrademos a Ele. Então, isso que nós devemos tomar posse, queridos, colocarmos as verdades divinas dentro do nosso coração, para nós não desagradarmos a Deus. Porque se nós formos rebeldes com as verdades de Deus, nós vamos desagradar a Deus. E nós desagradando a Deus, nós estamos em pecado. Agradamos a Deus quando agimos por fé. Então, peça a Deus para colocar fé no teu coração, para que você não fique contra as verdades de Deus. Nunca provoque ao Senhor se Ele não responde, porque em tudo há um processo, em tudo há um tempo nas nossas vidas. Então não fique aí brava com o Senhor, não fique aí com o teu coração amargurado com o Senhor, porque Ele não respondeu ainda a tua oração. Não fique assim, porque vai piorar as coisas. O Senhor não sonega bem algum aos que andam retamente. Então, se você está andando retamente no caminho do Senhor, o Senhor não lhe sonega mal algum. Está escrito lá em Salmo 84:11. É palavra do Senhor, é palavra verdadeira que você tem que tomar posse. Andar de modo reto é seguir os padrões de Deus. Então, nós temos que seguir os padrões de Deus. Nós temos que andar dentro da palavra de Deus, seguindo os seus conselhos, seguindo as suas orientações, a cada dia da nossa vida, para nós sermos mais abençoados. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais você crê. Mas se você está aí afastado dela, se você não lê a Bíblia, se você não vai na igreja, se você não procura entender a palavra, você vai ser rebelde. Você vai fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso, ninguém agradará a Deus se não tiver fé. Fé no seu coração. Tenha cuidado para que sua atitude não o afaste do Senhor. Porque se você não tiver fé, você vai se afastar do Senhor. E se afastando dele, você vai ter um caminho de lutas e dificuldades. Então, fique firme no Senhor, crendo na palavra dele, tomando posse da palavra dele na tua vida, pedindo a direção, a orientação dele, e você vai ser muito mais feliz e vitoriosa
Creia nisso, queridos, porque agindo por fé, tudo fica melhor. Tenha certeza disso. Nós vamos ficando por aqui hoje, nossa programação chegou ao final, mas amanhã voltaremos com as bênçãos e a graça do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus as abençoe. Você acabou de assistir o programa Mulher Virtuosa. Apresentação: Missionária Vera Santos.